Olá, turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de física. O que tem aqui para nós? Aula 3, Física 2. O Bob Esponja está feliz da vida e vai apresentar para vocês o nosso tema. E o nosso tema de hoje é refração da luz. Um assunto bem interessante, cobrado bastante no vestibular. Então assistam com calma, com atenção e vamos lá. A refração da luz, gente, ela dá essa ideia, né? Não sei se vocês já foram curiosos demais e, consequentemente, verificaram certas situações no nosso dia a dia, na natureza. Quando eu coloco um objeto, um lápis, num copo de água, quando eu coloco algo dentro da piscina, vocês percebem que parece que houve um desvio, que parece que está quebrado ou algo do tipo? Já pensaram nisso? Ok, então vamos verificar o porquê existe isso, né? O que leva essas informações, né? O que leva a fazer com que essas situações tentam desviar de um meio para o outro, tá bom? Então, professor John Leno Souza, e vamos dar continuidade. Definição. A refração da luz, né? Refração, gente, é a passagem da luz de um meio para outro, né? Quando a luz ela passa de um meio para outro meio, isso na física é conhecido como refração. Por exemplo, nessa imagem de água, uma luz está passando do meio para o outro meio, né? Então essa passagem significa refração. Observação. Nós temos dois tipos de refração. Nós temos uma refração que ela é oblíqua e tem um tipo de refração que é perpendicular, né? Quando a refração ela é oblíqua, né, quando ela forma um ângulo menor que 90 graus, acontece, gente, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Acontece um desvio, né? Quando ela é oblíqua, ou seja, forma um ângulo menor que 90 graus, ela faz um desvio, tá bom? Aí nós temos uma situação quando ela é perpendicular, né? Se a refração é perpendicular, a refração é sem o desvio, ok? Então, nós temos essas observações para o estudo da refração, né? Se ela é oblíqua, nós temos aí um desvio na refração, e se ela é perpendicular, existe aí uma refração sem desvio. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Bob Esponja aí apresentou essas ideias para vocês sobre o que é refração. Curiosidade. Como falei anteriormente, vamos verificar aqui. Um peixe visto da margem de um rio parece mais perto do que realmente está. Outra informação. A vara em uma piscina com água parece estar torta ou quebrada na superfície da água. Nós temos aí um exemplo de um lápis, parece que se encontra torto, né, na água. E nós temos aqui a ideia do peixe, né? Nós temos aqui a visão, a posição observada e a posição real desse peixe. E isso aí, gente, é graças à refração da luz, né? Todo esse aspecto de analisar que parece que o peixe visto da margem de um rio parece mais perto do que nós imaginamos, a vara dentro de uma água, na piscina, um lápis ou algo do tipo parece estar torta. Gente, essa ideia, né, essa percepção de estar com esses desvios da ideia de refração da luz. Então, ela é responsável por todas essas características. Dando continuidade, índice de refração absoluta, né? O que seria o índice de refração? Né? Então o Bob Esponja está anotando aí, agoniado, as informações, assim como vocês estão anotando no caderninho de vocês todas essas informações. Então vamos lá. Denomina-se índice de refração absoluto, né? Um meio para determinada luz monocromática. O quociente, né? Então o índice de refração da luz, gente, será o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Como assim, professor? Matematicamente, o que eu quero afirmar aos senhores é que
O índice de refração da luz, representado pela letra N, é a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, dividido pela velocidade da luz no meio considerado. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula o índice de refração, em que o N é o índice de refração absoluto, que eu falei anteriormente, o C, velocidade da luz no vácuo, e o V, velocidade da luz no meio considerado. Não se esqueçam dessa relação matemática que permite calcular o índice de refração absoluto. Dando continuidade, o Bob Esponja está aí animadíssimo, prestando atenção, lendo informações para mais conhecimentos. Assim como vocês também estão bem animados, estão prontos para essa aula. Vamos lá. Importante, para o vácuo, né, o índice de refração absoluto é igual a 1. Não se esqueçam disso. Para o vácuo, o índice de refração absoluto é 1. Ou seja, num vácuo, né, num A, o índice de refração é 1. Então, esse valor ele será substituído em situações, problemas e utilizado. Então, não se esqueçam do índice de refração absoluto no A, que é igual a 1. Dando continuidade. Índice de refração relativo. Então, nós vimos o índice de refração absoluto e o índice agora de refração relativo, né? Observa aqui o meio A e o meio B e um desvio, né? Desvio de velocidade do meio A e o desvio da velocidade no meio B. O que acontece aqui? Sabemos que o índice de refração no meio A é o C dividido pela velocidade de A, né? Então, essa fórmula permite calcular o índice de refração no meio A. Para eu calcular o índice de refração no meio B, vai ser o C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade do meio considerado. Consequentemente, nós podemos analisar o quê? Que o índice de refração no meio A dividido pelo índice de refração no meio B vai ser a velocidade considerada no meio B sobre a velocidade considerada no meio A. Então, essa igualdade, ela permite, né, analisar, né, o quociente entre o índice de refração em um dos meios e o quociente entre a velocidade de um meio para o outro. Onde NA sobre NB, né, ele pode ser representado por NA, B, é o índice de refração relativo do meio A em relação a B. Então, se ele quer calcular o índice de refração entre um meio e o outro, eu vou usar essa igualdade. Sabendo que o VA é a velocidade da luz no meio A e o VB é a velocidade da luz no meio B, tá bom? Então, essa relação matemática permite calcular o índice de refração relativo. Não se esqueçam disso. Observação. O índice de refração no meio A ele tem que ser maior que o índice de refração no meio B. Se o índice de refração no A é maior que no B, consequentemente, nós podemos analisar que a velocidade no B também é maior que a velocidade no A. Tá bom? Vamos lá. Uma aplicação sobre o que nós falamos anteriormente. A velocidade da luz, né, da propagação da luz no vidro, é de 1,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Calcule o índice de refração desse vidro. Então, vamos lá. Bob Esponja ficou pensativo. Meu Deus, como é que eu faço esse problema? Simples, gente. Ele quer o índice de refração desse vidro. Então, nós sabemos que o índice de refração é a velocidade da luz sobre a velocidade do meio considerado. Então, o índice de refração desse vidro vai ser a velocidade da luz vai ser 3 vezes 10 a oitava. Como assim, professor? O problema não te deu isso, mas vocês aprenderam em algumas aulas passadas que o índice, a velocidade da luz, ela é igual a 3 vezes 10 a oitava. E a velocidade da propagação da luz no vidro é 1,5 vezes 10 a oitava que o problema te forneceu. Então, eu vou pegar a velocidade da luz e dividir pela velocidade do vidro que ele deu aí no problema. Percebe que esse aqui, ó, é igual a esse, então eu posso cancelar. Aí ficou 3 dividido para 1,5, que é igual a 2. Então, o índice de refração desse vidro
é igual a 2. Professor, o C sempre vai ser esse valor? Sempre. Tá bom? Não se esqueçam disso. Dando continuidade, um outro exemplo. A figura mostra um raio de luz passando do ar para a substância X. Sabendo que o índice de refração no ar é 1, calcule a velocidade da luz nessa substância. Então, imagine a imagem que ele nos falou aí, né, agora há pouco, e vamos calcular a velocidade da luz nessa substância, que é x, né? A substância x, como está no problema aí. Usando a formulazinha, né, o índice de refração no A sobre o índice de refração em x é igual à velocidade no meio x sobre a velocidade do A. Fazendo a substituição, no A é 1, o índice de refração no x é o que eu quero, a velocidade de x é 270 mil e a do A é 30 mil, 300 mil no caso, né? Então, observa que esses zeros eu coloquei de uma outra cor porque eles vão se cancelar. Aí, pegando esse 30, né? Dividindo com 27, vai dar 1,11. Tudo bem? Dando continuidade. Leis da refração, né? Existe aqui algumas leis da refração e vamos analisar aqui a figura. Nós temos aqui novamente, né, um meio, né, um raio incidente e um raio refletido que passa de um meio para o outro, né? E observa aqui que nós temos uma normal e uma superfície, né? Um plano aqui. Observa que no raio incidente existe o ângulo de incidência e no raio refletido existe o raio de reflexão. Isso aí foi visto nas aulas anteriores. Existe uma expressão matemática que trabalha essas informações. Podemos analisar que o I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de refração. E isso vocês não podem esquecer e anota aí para informações e para que vocês não possam esquecer. Certo? E o Bob Esponja aí está animado, está assustado e ao mesmo tempo está pronto para anotar todas as informações. E eu espero que vocês estejam anotando também. E o que a gente pode concluir com as leis da refração, né? O Bob Esponja ele vai afirmar para vocês o seguinte. Primeira lei, o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo plano. Segunda lei, o produto do seno do ângulo formado com a normal pelo índice de refração desse meio é igual a uma constante. Lei de Descartes, ok? Então, existem duas leis, né, de refração. Ele fala que o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo plano. E que se eu pegar o produto do seno do ângulo com o índice de refração, ele vai ser igual a uma constante. Como assim? Tá aí, ó. O índice de refração no meio A multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, ele vai ser igual ao índice de refração no meio B multiplicado pelo seno do ângulo refletido. Então, essa lei de Snell-Descartes não pode ser esquecida. Vocês têm que memorizar para resolver situações, problemas. Então, vamos lá. Aplicação. Um raio luminoso monocromático passa de um meio A para o meio B, conforme indica a figura ao lado. O meio A é o A, onde NA é igual a 1 e a velocidade do meio A é 300 km por segundo. Então, nós temos aí a imagem, como foi falado anteriormente, e ele quer calcular na letra A o índice de refração absoluta do meio B e a velocidade do raio luminoso no meio B. Então, nós vamos usar nossas formulazinhas vistas anteriormente. Bob Esponja está agoniado, mas é saber de tudo que é muito fácil. Vamos lá. Para mim calcular o índice de refração, vamos usar a lei que nós vimos anteriormente, a lei de refração. Substituindo o índice de refração por 1, o ângulo de incidência é 60, o NB é o que ele quer encontrar, e o R, que é o raio refletido, que é 30. Nós sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é 1 meio. Consequentemente, eu multipliquei 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que deu raiz de 3 sobre 2. Multipliquei o n com 1 meio, que deu 1 meio n de b. Coloquei esses dois aqui com a mesma cor, porque eles são iguais, e eu vou cancelar. Logo, o índice de refração no meio B é igual a 3. Letra B, a gente vai calcular a velocidade, né?
Fazendo a substituição, o índice de refração em A é 1 e o índice de refração em B é raiz de 3, é o que eu encontrei. A velocidade de B é o que ele quer encontrar e a velocidade de A é 300.000 km por segundo, foi o que ele deu anteriormente. Multiplicando o meio pelos extremos, o que está multiplicando passa a dividir. Lembrando que aqui não pode ficar raiz, vou racionalizar. 300.000 vezes raiz de 3, 300 raiz de 3. Aí multiplicando 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Dividindo 300.000 por 3, dá 100.000 raiz de 3 km por segundo. Então não é difícil, é fácil, né? É só seguir todas essas orientações. O Bob Esponja está agoniado aqui desde o começo, mas ele percebeu que é fácil. Último exemplo. Na figura são representados o meio 1 e o meio 2. A luz passa do meio 1 para o meio 2, seguindo a trajetória indicada. O índice de refração no meio 1 é raiz de 3 e no meio 2 é 3. Então está aí o exemplo, né, a figura que traduz as informações que eu falei. Na letra A, ele quer o valor do ângulo R e na letra B, o valor da distância de AC. Então ele quer saber esse ângulo R e quanto vale essa distância de AC. Então vamos lá. Para eu calcular o valor do ângulo R, que é o ângulo refletido, eu vou usar a lei de Snell-Descartes. Usando a lei, né, vai ficar N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. O índice de refração no meio 1 é 3, o seno de I é o seno de 60, o N2 é 3 e eu quero calcular o seno do ângulo refletido. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e eu repeti todas as outras informações. Peguei essa raiz de 3, multipliquei com a raiz de 3, que deu raiz de 9. A raiz de 9 é igual a 3. E o 2 eu repeti. 3 seno do ângulo refletido, repeti também. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse 2, multipliquei com 3. Ó, 3 vezes 2 deu 6, então ficou 3 sobre 6. Logo, seno de R é igual a 3 sextos. Simplificando, 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. Então, eu posso afirmar para vocês que o seno refletido, né, o raio refletido é igual a 30. Por quê? Porque o seno de 30 é 1 sobre 2. Ok? Fácil, né? Tá aí a situação, problema. Gente, Bob Esponja feliz da vida porque já está terminando. E vamos lá. Na letra B, ele quer a distância de AC, né? Observa aqui, gente, que se eu pegar esse ponto B com AC, forma um triângulo retângulo. Observa que esse raio refletido eu já encontrei. E esse lado de BA a B vale quanto? 5. E ele quer calcular o AC. Colocando numa outra imagem, eu coloquei assim, gente. Então, a distância de AB é 5 e a distância de AC é x. É o que eu quero encontrar. Então, como é que eu faço para calcular esse ângulo refletido? Se é um triângulo retângulo, o que vem na mente de vocês? Teorema de Pitágoras, aquelas relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, né? E vocês já têm uma ideia. E para eu calcular o valor do x, eu vou usar a tangente. Por quê? Porque a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É o que ele te forneceu aqui. Então, a tangente de 30, porque foi o ângulo refletido que nós encontramos. Vai ser o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 5. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vou repetir x sobre 5. Então, multiplicando o meio pelos extremos, ficou 3x igual a 5 raiz de 3. Se o 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, eu posso afirmar para vocês que a distância de AC vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Se eu quisesse dar continuidade, o que vocês iriam fazer? No lugar da raiz quadrada de 3, vocês iriam colocar 1,73. Esse resultado vocês iriam multiplicar com 5 e depois dividir com 3 para encontrar um valor decimal. Mas eu vou deixar aí mesmo. Então, o x vai ser 5 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Tranquilo, turma? Esse foi o nosso assunto, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem, pratiquem, façam os exercícios, ok? Porque só assim eu vou aprender melhor e assimilar o conteúdo com mais calma e atenção. Turma, obrigado pela atenção de todos. Estudem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.